Olá, eu sou Cristina Long e eu vim contar casos sobre vidas passadas. Há muitos anos eu trabalho com isso e ao longo da minha carreira eu vejo muitas dessas histórias que transformam. E hoje eu vou te contar uma história que vem de uma transformação. Eu atendi uma moça uma vez lá no consultório e essa moça, ela queria muito entender o porquê ela tinha uma rejeição pela filha. Esse caso foi muito interessante porque ela me contou que desde quando ela era criança, ela nasceu com uma vontade gigantesca de adotar uma criança. Desde pequenininha, olha que interessante, gente, desde pequenininha ela falava isso para todo mundo: eu vou adotar uma criança. Ela sabia que essa menina era uma menina, que a bebê era uma menina e que ela seria uma bebê moreninha. E ela cresceu com aquela ideia. Só que a vida, né, gente? A vida vai levando, vai trazendo situações novas. E ela foi para a faculdade, conheceu o marido dela, se casou, teve 3 filhos e seguiu com a vida dela. Mas ela sentia lá no fundo da alma dela que aquela criança, aquela menina, ela precisava adotar. E ela passou muitos anos convencendo o marido dela daquilo. Todas as vezes que ela tentava convencer, o marido achava que aquilo era uma loucura, que aquilo era desnecessário. Para quê? Você já tem, né, os nossos filhos biológicos. E aí a vida dela foi passando. Os filhos foram crescendo, literalmente crescendo, viraram adultos, até que quando os filhos já na fase adulta saíram de casa, ela finalmente conseguiu convencer o marido dela de adotar essa menina. E foi muito interessante, né, gente, porque a espiritualidade traz as situações de formas muito inusitadas. E ela foi um dia visitar, ela fez todo o processo de adoção, documentação e tudo mais, e um dia ela foi visitar algumas crianças e chegando lá, ela reconheceu essa filha e foi amor à primeira vista. Até ali, uma história linda, né? Uma história apaixonante. E olha o que aconteceu, gente, vocês não imaginam o que aconteceu com essa história, como essa história se tornou uma história completamente assim fora, né, da mão dela, porque ela não entendia, né, por que aquilo aconteceu. De repente, aquela menina estava na casa dela, mais ou menos com uns 2, 3 meses, e ela começou a sentir uma sensação angustiante quando olhava para a menina. Até que ela chegou num ponto onde ela começou a rejeitar aquela menina. Ela não aguentava mais ficar perto daquela menina. Aquela mesma menina que ela sonhava desde criança. Aquela mesma menina que desde pequena ela pedia para ter. E por sorte ela tinha babá, ela tinha ajuda do marido, ela tinha os irmãos que estavam sempre por ali. Então ela ia disfarçando aquilo. Quando ela me procurou no consultório, eu trabalho com vidas passadas, eu ajudo as pessoas, né, a fazerem consulta, a consulta com a espiritualidade, né, para entenderem as vidas passadas que elas tiveram. Ensino as pessoas sobre mediunidade, enfim. Quando ela chegou lá no consultório, ela queria saber por que ela tinha aquela rejeição muito estranha com aquela menina. Aquela menina ali já tinha uns 4, 5 anos quando ela chegou até mim e ela falou assim: Cristina, eu preciso entender por que eu sinto essa rejeição toda, por que eu não consigo mais ficar tanto tempo perto dela. E aí os mentores começaram a me contar. Mostraram uma cena, olha que interessante. Era uma cena com muitas pessoas, como se fosse uma multidão. E era como se fosse assim um monte, né? Uma montanha, e estavam todos ali em cima. Muita gente. E ela estava ali com aquela menina que era amiga dela. Então os mentores foram mostrando para mim
quem era quem, o que eu precisava entender daquela história. E num primeiro momento eu não entendi, porque eu vi ali as duas amigas felizes, ok. Aí passou um tempo e eu vi a seguinte cena, chocante. Ela era muito amiga uma da outra, elas eram muito amigas uma da outra. E aquela amiga dela, que hoje veio no papel de filha dela adotiva, era na verdade uma inimiga dela, uma inimiga espiritual. E ali a cena que aconteceu foi uma cena bem chocante, porque aquela menina, aquela bebê da vida de hoje, tirou uma espécie de punhal da mochila, tinha uma mala, uma mochila nas costas, e apunhalou ela. E como tinha muita multidão, ficou uma coisa assim meio imperceptível, as pessoas não perceberam muito, e ela simplesmente arrastou essa amiga e empurrou ela lá daquele lugar, como se fosse um penhasco. E aí ela faleceu. E aí lá no mundo espiritual, entre as vidas, né, vocês sabem, eu sempre ensino lá no meu treinamento, lá nos meus retiros, que nós temos ali momentos onde a gente vai olhar para a nossa vida, né? Por exemplo, quando eu faço as canalizações dos entes queridos, é muito comum eles contarem as coisas que aconteceram, as coisas que eles entenderam na vida deles. E ela entendeu que aquela amiga dela não era amiga depois que ela morreu. E elas tinham uma dívida uma com a outra. Elas precisavam resolver isso. E ela, essa moça que apunhalou a amiga, olha que interessante, gente, resolveu voltar nessa condição de mãe daquele bebê. É por isso que ela sentia muita rejeição depois de um tempo, porque ela não conseguia compreender essa rejeição, mas ela entendeu que ela não queria aquela criança, ela tinha uma resistência, porque ela tinha medo que aquilo acontecesse novamente. E assim foi. Depois que ela ficou sabendo dessa história, isso acontece muito, né? Eu vejo diariamente nas consultas que quando você descobre o porquê de um sentimento, um porquê de uma sensação, um porquê de um gosto, né? É que às vezes é inexplicável, às vezes você vê um lugar, por exemplo, que você nunca esteve, mas você tem uma paixão por aquele lugar, às vezes tem uma repulsa. Quando ela entendeu isso, aquilo foi amenizado e ela entendeu que ela precisava cuidar daquela menina, que ela precisava dar uma chance para aquela amiga da vida passada, para que elas acertassem. Então a espiritualidade traz as situações, as condições da nossa vida exatas, as condições exatas daquilo que nós precisamos para a nossa vida. E é muito interessante que você que está aí na sua casa agora, que está ouvindo, pensa aí, quais pessoas à sua volta você já teve dificuldade? Porque as situações elas trazem desafios. Muitas vezes você vai conviver ali com pessoas que no passado foram um grande desafio para a sua vida e vocês são colocados novamente para ter uma segunda, uma terceira chance. Outras vezes você vai ter grandes afinidades, eu vejo histórias lindas também de grande afinidade, onde aqueles espíritos se reúnem para se ajudarem. E eu vejo essas histórias entre pais e filhos, mães e filhos, professores, amigos, namorados, pessoas ali que você nem imagina, mas que tiveram um papel crucial e muito importante numa vida passada. E assim foi com ela entendeu isso e a partir do momento que ela entendeu, tudo mudou, né? Porque ela passou a enxergar aquilo completamente diferente. Então eu convido você a também vir olhar para as suas vidas passadas. É interessante porque se você tem um desafio, uma coisa que se repete na sua vida, você tem que olhar para isso. Você pode no mínimo perguntar para os mentores espirituais o que aquilo tem a ver, que lição está por trás daquilo, o que você precisa entender. Quando nós sabemos de algo, fica mais fácil, porque aí a gente entende que nós temos que ter mais resiliência, mais paciência. Outras vezes a gente entende que simplesmente a gente tem que aguentar ou ajudar,
né? Eu pego histórias lindas também que às vezes você precisa ajudar a pessoa ali que tem tantas dificuldades do seu lado que você às vezes vê como um estorvo, a compreenderem a si mesmas. Né? É o caso, por exemplo, de algumas mães que têm filhos, por exemplo, nas drogas ou numa situação bem complicada. Muitas vezes você foi ali uma ajuda que a espiritualidade trouxe para ajudar aquele ser. Mesmo que você não tenha conseguido, tem um motivo. Nada realmente é por acaso. Então, você pode e deve entender qual o seu papel principal, qual é a sua missão, o que você veio fazer aqui. Gente, eu descubro todos os dias histórias tão lindas, tão maravilhosas, tantas lições espirituais. Pensa aí, não é por acaso. Tem pessoas na sua vida que aparecem por um motivo muito especial. Então, eu, Cristina Long, que trabalho com isso há muitos anos, convido você a vir participar dos meus próximos workshops, ou vir para consulta, ou fazer o treinamento para aprender como acessar essa espiritualidade, a desenvolver a sua espiritualidade e mesmo entender coisas que você nunca compreendeu até hoje. A partir do momento em que você compreender, a sua vida vai mudar completamente. E você pode fazer aí, de onde você estiver. Dá para fazer online, dá para fazer via chamada de vídeo, os workshops, né, que são muito especiais. Então eu convido você a vir comigo, a experienciar essas consciências que faz toda a diferença na nossa vida. Então você só precisa querer. A partir do momento em que você se abre para isso, a espiritualidade com certeza se abre para mostrar para você também. Então, vem comigo.